Muito bem, Café, bom dia. Mais um boletim econômico, Treviso, 8h45 em ponto. Vamos começar aqui, Café, a nossa análise econômica semanal, onde a gente passa para toda a comunidade de correspondentes e parceiros Treviso as informações aí sobre a semana. Então, tivemos aí uma semana passada muito positiva, né, Café? O dólar se mantendo na faixa dos 5,40, fechou a 5,45. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, nós tivemos aí a nossa bolsa atingindo 109 mil pontos, o dólar se mantendo nessa casa aí dos 5,40. Estive vendo aí que nos últimos 30 dias o dólar desceu de 5,73 para 5,45, né? Isso foi muito bom. E vamos falar então aí, Café, da semana passada, como é que você viu aí o que aconteceu, e para a gente falar um pouco da semana que vem. Vamos lá, Café. Perfeito. Otton, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando, para a audiência da Treviso. Então, se você se lembrar, na semana passada, eu falei, olha, num ambiente, vamos dizer assim, mais otimista, o dólar deve rodear os 5,40. Num ambiente pessimista, 5,90, e o mercado trabalha ali com equilíbrio na casa de 5,60. E foi exatamente isso que aconteceu semana passada. Não tendo nenhum fato relevante, a agenda econômica estava esvaziada, houve uma pressão muito forte nas bolsas, notadamente americanas, e uma entrada, como você acabou de relatar, muito importante de dólares no Brasil. Um apetite que a gente chama por renda variável, ou seja, aqueles que apostam no Brasil vieram para cá para especular na bolsa, né? Quer dizer, arriscar um pouco mais o capital. Isso aumentou a oferta de dólares e sem grandes preocupações internas, sem movimentar os agentes econômicos em relação à segurança por dólar, nós tivemos aí menor demanda. Conclusão, o preço da moeda estrangeira foi gradativamente caindo até que ele chegasse nesse piso aí dos 5,40, né, que é essa dispersão que a gente tem, dos 5,40 para 5,90, ficando ali nos 5,60 na média. Por sinal, o boletim Focus acabou de sair, o mercado mantém a previsão de 5,60 para a virada desse ano. Nós tivemos algumas boas notícias no ambiente econômico. Por exemplo, o IBC-BR, que é a prévia do PIB, calculada pelo Banco Central do mês de novembro, é o último dado que nós temos, veio positivo em 0,69%. Depois, a Fundação Getúlio Vargas ela tem o chamado monitor do PIB do mesmo mês, que é de novembro, e para a FGV veio em 1,8%. Quer dizer o seguinte, a leitura é que o último trimestre do ano passado pode fechar no azul, tirando o país da chamada recessão técnica. Então, isso acabou trazendo, vamos dizer assim, um olhar mais positivo para a nossa economia. O que azedou foi mais na virada da semana. No último dia da semana, azedou um pouquinho. Por quê? Porque o Bolsonaro disse que vai trabalhar para que haja uma proposta de emenda à Constituição para zerar na lei o PIS e COFINS sobre o combustível. Claro que isso é uma boa notícia para os consumidores, é uma boa notícia para o setor do transporte rodoviário, os caminhoneiros. Por outro lado, em entrando na Constituição como PEC, ele foge da obrigação de ter que encontrar outra receita para suprir essa renúncia fiscal. Resumo da ópera. Se isso for aprovado como pensado, o governo perde 50 bilhões de reais de receita sem a reposição. Normalmente, quando ele faz isso, ele fala, olha, eu vou tributar dividendos dos bancos, eu vou aumentar o IOF. Não, nesse caso, se emplacar a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, essa obrigação acaba inexistindo. Aí, de novo, vem aquela história. A Instituição Independente Tributária já apontou que nós vamos ter um buraco de 106 bilhões, que chama Instituição Fiscal Independente, 106 bilhões e 200 milhões, se tivesse a renúncia, o buraco iria para 156 bilhões. De novo, né, Otton, vem aquela história da execução fiscal. E aí, para nós, nesse mercado, é assim, dúvida da execução fiscal. Esse país vai dar calote, não vai chegar lá. Então, eu vou me proteger. Eu vou me proteger com o quê? Eu vou vender minhas posições em reais e pagar por dólar. Puxa, para onde eu vou levar esse dinheiro? Os Estados Unidos estão falando em aumentar o juro. O mercado já especula que o juro americano não vai aumentar só 0,25 pontos. 0,5%. Foi uma notícia muito forte na última quinta-feira. Então,
na cabeça desse investidor, se nós entrarmos de novo numa aventura fiscal, não há dúvida que ele vai fazer um movimento de compra de dólar. Então, nós temos que ficar muito atentos a este posicionamento, como é que isso vai ressoar no Congresso, como é que vai ser o posicionamento do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Por falar nele, ele deu uma acalmada também no mercado na sexta-feira, ele está participando do Fórum Internacional lá na Suíça, no Fórum Econômico. E ele disse que o Brasil, corretamente, antecipou a alta dos juros em relação aos outros países que estão promovendo agora. Então, essa avaliação dele foi entendida como positiva. Acabou mexendo com o mercado de juros futuro. Nós estamos um juro acima de 11% para 5 anos, o que leva também à proteção do dinheiro, ou seja, a migração para a renda fixa. Então, esse foi um resumo do que nós colocamos. Em relação a coronavírus, a leitura dos especialistas, que nós teremos aí mais um ciclo de 15 dias, para depois ter uma calmaria. Isso pode ser também muito positivo para o setor de turismo, né, se efetivamente isso acontecer. E temos o tensionamento político, geopolítico lá nos Emirados Árabes, na Ucrânia e na Rússia, em relação ao preço do barril de petróleo. Isso mexe com o mercado cambial também. O resumo da semana foi isso. Segunda até quinta, uma lua de mel do mercado. Na sexta-feira, mais uma canetada aí uma canelada, vamos dizer, do Bolsonaro com a questão fiscal, que trouxe um pouquinho de incerteza para o mercado. Por isso que nós tivemos uma queda na Bolsa e uma alta do dólar na última sexta-feira. Certo, Caféu. E agora vamos falar, então, Caféu, da próxima semana. Me parece que essa semana aqui, nessa semana que estamos entrando agora, parece que temos uma agenda com bastante, com vários índices aí sendo divulgados, informações relevantes sobre a economia. Vai sair também gastos de brasileiros no exterior, que é um índice importante aí para o nosso mercado de câmbio. Vamos falar, então, aí da tua expectativa em relação a esta semana. Tem, teoricamente, um feriado terça-feira em São Paulo, mas que, por outro lado, a B3 funciona normalmente, os bancos abrem normalmente, isso é bom, porque mantém a economia girando. Conta um pouco para a gente aí das expectativas dessa semana, Caféu. Vamos lá, então. Então, só reforçando o Boletim Focus, eu falei do dólar, né? 5,60, o boletim saiu faz 10 minutos. 5,60 o dólar na virada desse ano, com um dólar para o ano que vem de 5,50 agora. A previsão do mercado, na mediana, era de 5,46. Então, o mercado refez as contas, joga um dólar para o virada do ano que vem um pouco mais elevado. Para esse ano, para a inflação, o mercado mantém a previsão eleva a previsão de 5,09 para 5,15, e para o ano que vem está mantida a previsão de inflação de 3,40. Para a taxa de juros, 11,75 esse ano, na virada do ano, 8% ano que vem. Veja só, Otton, que a queda dos juros no ano que vem está muito ligada ao desempenho da inflação. Se a inflação realmente ficar nesses 3,40, não tem por que você ter uma taxa de juros de 11% a 12%. Né? Então, a perspectiva é de queda. Claro que vai depender de quem assumiu o país. Né? A gente sabe que nós temos uma polarização, o PT tem um projeto diferente do projeto do Bolsonaro, o PT é mais estatizante, o Zé Dirceu deixou escapar um vídeo aí, fez uma live em dezembro falando que eles trabalham para a volta total do socialismo, a entrada total, a introdução total do socialismo. Então, se a gente mantiver uma economia capitalista para o mercado, a perspectiva é positiva. Agora, se isso não acontecer, nós podemos ter mudança. E para o PIB, para esse ano, o mercado prevê 0,29, então mantida a previsão de baixo crescimento de 0,29, e para o ano que vem reduziu, para 1,69. A previsão é de 1,75. Mas falando um pouco dos indicadores, eu estou de olho aqui no PMI industrial dos Estados Unidos, que é a sondagem dos gerentes de compra. Daqui a pouco essa informação vai ser divulgada. Amanhã, confiança do consumidor aqui no Brasil. É um dado da Fundação Getúlio Vargas que demonstra como é que o varejo vai se comportar. E nós vamos ter dados também amanhã da Receita Tributária Federal. Então, vamos ter um panorama da questão fiscal do governo federal. Quarta-feira, IPC 15, que é a inflação de São Paulo, e aí chega o que você falou, que é o fluxo cambial, e nele vem um retrato, um recorte, né, de como é que se comportaram os turistas brasileiros, como é que foi a questão da moeda estrangeira na área de turismo. Quinta-feira, importante reunião da Comissão Monetária, o CMN, a Comissão Monetária Nacional. Essa comissão ela que é o grande
chefe, vamos dizer assim, o grande organismo do sistema financeiro brasileiro. Então, o Conselho Monetário Nacional se reúne na quinta para tomar algumas diretrizes, inclusive validar todo o desempenho do Banco Central. Pedidos de desemprego nos Estados Unidos na quinta-feira e também dados do PIB americano. Na sexta-feira, nós vamos saber a inflação de janeiro calculada pela Fundação Getúlio Vargas, que é o IGPM, que é chamado a inflação do aluguel. Por que ela é importante para nós? Nós vamos ficar de olho como é que vai ser o principal índice dele, que é o índice de preços ao produtor. Tem 60% de peso. Se vier carregado preços do atacado, em algum momento isso é repassado para o consumidor final. Se vier mais tranquilo, a perspectiva vai dentro daquilo que eu venho trazendo aqui, que começa a ter uma desinflação até o mês de março, para depois a gente ter uma normalidade a partir de abril. E na sexta-feira também, taxa de desemprego dos Estados Unidos. E vamos ter já, na China, PMI industrial também. Ficaria com os destaques, ficar de olho no fluxo cambial, que é agora na próxima quarta-feira, na reunião do Comitê Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, que é um comitê, mas é conselho, no IGPM e também na taxa de desemprego, tanto no Brasil como lá nos Estados Unidos. Muito bom, Café. E então, tua expectativa aí é que a gente tenha aí um dólar navegando como essa semana, vai depender muito desses índices, né? É verdade. Eu ficaria de olho, né, acabei não reforçando aqui, nessa questão da PEC lá do PIS e COFINS. Então, se isso ecoar no Congresso, começa a ter uma discussão sobre o cumprimento fiscal. Detalhe, o Bolsonaro sancionou o orçamento como concebido, e lá está a previsão do aumento dos policiais. Aí vai depender se ele vai ou não honrar essa palavra, e aí pode ter a pressão dos servidores federais. Então, é uma semana, né, Otto, que nós vamos ter indicadores econômicos importantes, como esse que nós relatamos, e também esse componente político. Com o Congresso ainda em recesso, a força disso não é tão grande quando o Congresso está funcionando, mas eu prevejo tensão aí no câmbio, sim, lembrando que nós temos um limite entre esse valor, que vamos começar de 5,45 até os 5,60, que é o mercado está, de certa maneira, dizendo, ó, o ponto de equilíbrio nosso no dólar comercial de venda seria na casa de 5,60. Então, tem esse espaço, né? O comportamento do mercado sobre os juros americanos também está sendo muito importante. Por exemplo, as criptomoedas estão todas em queda. Em queda, né? Estão de olho no mercado internacional. Entre comprar uma criptomoeda e arriscar e ter um ganho de 0,5 ponto percentual em dólar nos Estados Unidos, alguns investidores estão optando. O próprio mercado brasileiro está sendo um bom mercado para a entrada do capital estrangeiro, né? O investimento direto do ano passado no Brasil foi de 58 bilhões, foi o dobro em relação a 2020. Claro que era um período de pandemia, mas não deixa de ser bastante generosa, né? E investimento direto é dinheiro vindo para cá em dólar para produção, para aplicar na produção. Então, isso demonstra confiança na economia. Nós já temos também, para esse ano, os primeiros aportes de recursos para o 5G. O que está no imaginário do investidor, que resulta em risco, é como é que vai ser a questão política. Tá? Nós temos aí não só mais a polarização, mas a entrada no jogo do Moro. E o Moro vem tendo bom desempenho do ponto de vista das pesquisas. Eu ouço muita gente dizendo, estou vendo com bons olhos essa candidatura. Vai ter um movimento do Dória agora, tem ainda um movimento do próprio Lula se aproximando forte do PSDB. Teve várias reuniões. Com o Alckmin, né? E com a Aloysio também, que foi também grande articulador. E pode ser que o PSDB embarque para valer na candidatura do Lula. E aí a gente não sabe como é que fica a questão do Dória. Por sinal, já há um movimento grande aí do PSDB para deixar o Dória de lado e apoiar a Simone Tebet do MDB. Olha só, então todas essas movimentações vão recentes, trazer... mas eu ficaria mais preocupado, politicamente falando, com a questão fiscal do que com a questão política presidencial. A questão fiscal, para mim, vai ser o divisor nessa semana para movimentar ou não mais forte o mercado de câmbio. Me parece que essa questão política em relação às eleições ela deve se aquecer muito a partir de abril, quando começa efetivamente, oficialmente, as campanhas e a nomeação. Você tem em abril a definição de que partido eu vou entrar. Né? Então, isso já dá um olhar das possíveis composições.
Depois vem as convenções. Nas convenções a coisa começa a ficar mais quente, porque aí você sai com o teu candidato efetivamente. Ó, vai ser o Otton Barcelos, meu, não, vai ser o Reinaldo Cafeu, não, entendeu? Então, nesse momento, já tem... E o próprio Moro, vendo esse crescimento dele em pesquisa, fala, puxa vida, meu projeto é mesmo disputar as eleições, né? Então, ele tem uma fatia importante do chamado eleitor nem-nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Então, ele pode crescer, mas você tem razão. Começa a esquentar a partir de abril. Então, agora é um comportamento de política monetária internacional, juros aumentando no resto do mundo, juros aumentando no Brasil, pano de fundo, inflação. E depois, no Brasil, a execução monetária. Porque na política monetária brasileira há um consenso que está no caminho certo, que a equipe econômica está com a mão certa. Agora, com a perda de um certo protagonismo do Paulo Guedes, aventuras fiscais serão precificadas para o mercado. Então, nós temos que ficar de olho em gasto público e renúncia de receita. É aí que devemos focar as decisões, e aí é um depoimento aqui, uma palavra colar, um projeto ali, e fora, claro, o movimento possivelmente grevista dos servidores públicos federais. Sem dúvida. E, Cafeu, me fala um pouquinho sobre a China. Me parece que a China também ela tem uma influência aí na economia mundial e ela está se posicionando de uma forma aí. Conta um pouco para mim como é que está esse cenário China, que parece que está tendo aí uma expectativa diferente aí do mercado. Como é que você está enxergando isso? Se a gente olhar, né, Otto, historicamente, a China exportou deflação. Isso quer dizer o seguinte, com aquele barateamento dos preços dos produtos, que são os chamados produtos xing-lins aí, eles derrubaram os preços no mundo todo. Exporta calçado a um preço baixo, equipamentos eletroeletrônicos. Isso acabou. Isso já é um ciclo. O custo da mão de obra chinesa já cresceu. A China vem tendo estímulos monetários para manter o crescimento. Fechou ano passado com 8,1% de crescimento, que não é pouco, porém a previsão é que a China cresça agora no volume de 5%. Então, é um importante player. Para as commodities brasileiras e para a balança comercial brasileira, ela é muito importante, mas o apetite vai ser menor. Então, a China é um player a ser avaliado à parte e ela, de alguma maneira, vai acabar interferindo no câmbio pela entrada menor de sobras comerciais de exportação brasileira, dado o menor apetite de crescimento. Claro que volta e meia vai movimentar o mercado de minério de ferro, volta e meia você tem o mercado de soja. Ela também está agora trazendo mais importação de proteína. O gado brasileiro é muito aceito, o principal destino mas o suíno vem criando um protagonismo também. A compra de suínos brasileiros é muito grande. Mas, objetivamente, a China não será mais exportadora de deflação, de inflação negativa, porque os preços delas vão se reposicionando, o custo de produção vem crescendo, o que pode gerar movimentação. Fora isso, há uma leitura de um excesso de dependência da Ásia em relação ao escoamento de produção. A crise dos contêineres, o problema de logística, é porque o mundo todo concentrou lá a sua produção. E aí a gente pode ter um redesenho disso em nível mundial. E vai depender muito do comportamento dos Estados Unidos em relação à China. Então, nós vamos ter, sim, pequenos abalos no nosso dia a dia em função dessa mudança, vamos dizer assim, de postura chinesa no mercado internacional. Muito bom. Muito bem, Cafeu. Muito obrigado. Tivemos aí a análise da semana passada, dessa semana, e vamos aí acompanhar aí todos esses índices que vão ser apresentados essa semana e esperamos aí que o dólar continue aí nesse patamar de 5,40. Né? E lembrando, que daqui a pouquinho a gente tem um boletim escrito resumindo isso que eu trouxe. Resumindo isso. De 2 minutos aí trazendo o resumo da nossa live. Ótimo, Cafeu. Muito obrigado, uma boa semana e vamos em frente aí. Semana que vem estamos juntos aqui de novo. Um detalhe, se tiver alguma decisão relevante que impacte o mercado de câmbio, a gente solta um boletim extraordinário. Boa semana. Ótimo. Muito obrigado, Cafeu. Boa semana. Um abraço.